Quem aí se lembra das tardes que nós ficamos sentados grudados na televisão esperando os heróis que marcaram a geração? Peraí, cara, não tô falando de nenhum anime e nem muito menos de Jaspion. Eu tô falando de outro tokusatsu que chegou aqui no Brasil e marcou muitas gerações. Ryukendo, essa vai ser a nossa história de hoje, um tokusatsu que chegou aqui depois dos anos 2000, teve uma grande audiência e marcou muito, cara. Foi o que mais me marcou. Eu falo de vários tokusatsus aqui no canal, mas nenhum foi da minha época, e esse foi da minha época. Foi o primeiro tokusatsu dublado pelo nosso querido Wendel Bezerra, né? E eu gosto pra caramba, tava faltando ele aqui nessa lista, então já vai deixando o seu like, prepara a pipoca, porque o episódio de hoje tá muito bacana. Vamos falar sobre esse tokusatsu que só ouvindo a abertura dele, cara, eu já fico arrepiado. Imagina um mundo onde guerreiros lendários conhecidos como Madan selaram há séculos o temível grande rei demônio. Agora, depois de muito tempo, aparece um doutor doidão atacando uma pacata cidade. É nesse cenário que o nosso herói principal, o corajoso Ryukendo, surge para enfrentar esses monstros terríveis e proteger a todos. Junto com ele, nós temos a organização SHOT e também o guerreiro Ryugono, que por muito tempo foi como se fosse um mentor para o Ryukendo, já que ele estava lutando contra esses monstros há mais tempo, né? Com a trama que mistura ação e comédia, Ryukendo nos mostra que nem sempre é preciso levar tudo a sério para conquistar os fãs de Tokusatsu, né? Para aqueles que ainda não tiveram a chance de assistir Ryukendo, não se preocupem, tá, gente? Pois eu não vou estragar a surpresa de vocês. A série é uma excelente porta de entrada para o mundo dos Tokusatsus, especialmente por ter sido amplamente dublada e transmitida em TV aberta aqui no Brasil, né? Pela Rede TV e passava no programa TV Kids, que, cara, pra mim foi muito marcante. Eu assisti vários desenhos nostálgicos, como Shaman King, Rei Leão, Chaotic, Ilha dos Desafios. Então, se você quer um episódio especial só para mim estar falando sobre a TV Kids ou algum desses desenhos que eu falei, comenta aí que isso é muito importante. Enfim, voltando para Ryukendo, a trama gira em torno da coleta de energia negativa pelos vilões. Ou seja, a gente via os vilões e os capangas dele atacando toda a cidade, destruindo o carro, porém eles não matavam ninguém. E isso foi uma sacada genial, cara, porque aí eles se alimentavam do pânico, do medo, para estar revivendo o grande rei demônio, né? E, cara, para mim isso foi uma coisa fantástica para fugir daquele clichê que tem que matar e tal e não sei o que. Isso foi muito bacana. Aí na época que eu assisti pela primeira vez, eu nem me liguei nisso, tu acredita, velho? E com essa mistura, né, de comédia com drama e ação, quebrando meio que o clichê dos tokusatsus, né? Ryukendo conseguiu manter o espectador completamente enganjado e ansioso para o próximo episódio. Embora não seja tão famosa quanto os grandes Kamen Riders e também os Super Sentais, conseguiu cativar bastante os corações e despertar a imaginação de muitos. Ryukendo foi lançado em 2006 lá no Japão, porém só chegou aqui no Brasil em 2009 e foi justamente o auge da Rede TV, né? Lá no TV Kids foi uma coisa gigante, cara. E juntando todas essas aventuras e com os brinquedos que tinha, foi um sucesso. Desde o início, eles sempre se destacavam, né, pela série abraçar a natureza cômica e brincar com os absurdos típicos do gênero tokusatsu. Os monstros, por exemplo, eles eram muito mais engraçados do que assustadores, né? E como eu já falei, a justificativa para eles não matarem era justamente para eles causarem um pânico, que não era uma coisa
comum nos gêneros de Tokusatsu, né? E o melhor de tudo, quando os vilões iam embora, a vida na cidade simplesmente continuava. Os lojistas abriam as lojas e as coisas continuavam e todo mundo achando isso a coisa mais normal do mundo, meio que fazendo uma sátira e alguma comédia com os próprios Tokusatsus de lá do Japão, né? E esse é o clima descontraído que permeia a série, pelo menos até ela começar a ganhar contornos mais sérios, porque mesmo mantendo o seu humor característico, Ryukendo aos poucos vai adicionando camada de dramas e complexibilidade à história, né? Mais especificamente a partir do episódio 14, com a introdução de um novo herói misterioso. E quem é ele? O Ryunyo, cara. Pra quem se lembra e é daquela época, aquele era o herói mais berés, com aquela pegada mais séria, assim, tal, meio que de anti-herói. Foi um negócio épico, né? Ele todo de preto lá, pra mim foi o meu favorito dentre os três heróis. E ele que era bastante um cara meio que do mal, né? Bom, o cara foi demais. E também com a chegada de novos vilões, a série começou a explorar mais o desenvolvimento dos personagens e também da trama, junto com seu orçamento super limitado, mas isso ficou longe de ser um empecilho pela criatividade que os produtores tiveram para soluções inovadoras e memoráveis, como a utilização de CGIs e também um design de monstros que se destacava justamente por não seguir a fórmula da maioria dos tokusatsus. Ryukendo pode não ter tido o melhor orçamento ou o maior reconhecimento de séries como Super Sentai ou Kamen Rider, mas o seu legado aqui no Brasil é inegável, gente. A série se tornou uma verdadeira queridinha entre os fãs de Tokusatsu da época, né? Eu ainda ouso afirmar mais. Ryukendo foi o último grande tokusatsu daqui do Brasil. Eu não me lembro depois de Ryukendo ter algo próximo da popularidade que teve Ryukendo aqui. Não chegou nenhuma outra obra japonesa para ter esse devido reconhecimento aqui. Então, não sei, né? No Japão, muita gente fala que Ryukendo só foi mais um, mas aqui no Brasil fez muita história e marcou uma geração toda da TV Kids, que por sinal também foi um dos últimos programas aqui no Brasil infantil que prestou, beleza? Então só depende de vocês. Vocês querem ver novos quadros aqui falando sobre esses. Agora só depende de vocês. A missão tá dada. Vocês querem ver novas histórias falando sobre a TV Kids, falando sobre Ilha dos Desafios, falando sobre os melhores desenhos que marcaram o final dessa época de ouro, né? Que foi da TV aberta, passando vários desenhos épicos. Conto com você, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí, porque o que você quiser, o que você comentar, eu tô fazendo o vídeo porque é vocês que mandam aqui nesse canal. Cada like, cada comentário é muito importante para a gente estar continuando aumentando essa família. Beleza, galera? Fica com Deus. Até a próxima!